Boa noite, você que nos abrilhanta aí com a sua presença nesse domingo, dia 12 de setembro. Esse dia que o Senhor fez para que a gente pudesse estar juntos aqui, né, nessa live, nesse momento aqui bom. Então, assim, um bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, né, onde você estiver, e daqueles também que irão nos assistir de alguma forma, né? Então, nesta hora, eu queria compartilhar com você um versículo da Bíblia, né, para que nós pudéssemos, então, dar sequência nesse culto nosso de adoração ao Senhor. Né? Está lá em Mateus 5, um texto bem conhecido, né? Mateus 5, no verso 3, que diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só uma pequena reflexão nesse sentido. Bem-aventurados são felizes, né? Felizes aqueles que são pobres de espírito. Esse pobre de espírito, podemos dizer assim, eles são aqueles que necessitam, né? Pobre no sentido de necessitado, não pobres daqueles que não têm, né? Mas pobre de necessitado mesmo, né? Daqueles que têm pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim, esse versículo, na verdade, ele abre toda uma sequência. Ele, na verdade, é a chave para que a gente possa entender todo o Sermão do Monte. Então, se você não tiver essa predisposição aqui, esse ser pobre de espírito, você ter essa capacidade de absorver, de necessitar, né, da presença de Deus, certamente você não vai entender todos os outros versículos. Então, esse primeiro versículo ele foi colocado aqui de forma proposital. Ele podia começar por um outro versículo, né? Bem-aventurados aqueles que herdarão a terra, né? Os mansos e tal, mas não. Aqui, propositalmente, foi colocado esse versículo para que eu e você pudéssemos entender o restante. Então, se nós não formos pobres de espírito, nós não vamos entender a palavra. Então, daqui a pouco, nós estaremos voltando aqui para meditar um pouquinho na palavra, e eu queria que você pensasse nisso, né? Seja pobre de espírito, seja um necessitado, né? E eu queria estar, então, passando agora para o louvor, né? O louvor, e depois nós voltamos na sequência com a palavra, tá bom? Até lá, fique ligado. Graça e paz. Livro de Salmos, capítulo 89, do 15 ao 17, está escrito assim: Feliz é o povo que o adora com gritos de alegria, Senhor, pois o seu caminho será iluminado pela luz do seu rosto. O Senhor é a alegria constante deste povo, e ele se alegra em conhecer a sua justiça e bondade, pois o Senhor é a nossa glória e a nossa força. Nossa força depende inteiramente da sua bondade. Feliz é o povo que confia no Senhor. Feliz, feliz. Eu sou muito feliz, porque eu tenho em minha vida a bondade do Senhor e a sua presença. Aleluia. Feliz, 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 eu sou muito feliz. Amor, amor, eu tenho muito amor. Prazer, profunda alegria de viver. Em paz, eu vivo na paz lá do céu, do céu. A paz que jamais terá fim. É Deus, Jesus, o Espírito Santo em mim. Há um rio de águas vivas dentro do meu coração. Há um canto de esperança, graça, glória e comunhão. Aleluia, 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 Cristo vive em mim. Feliz eu sou,
vivo na paz lá do céu, a paz que jamais terá fim. É Deus, Jesus, o Espírito Santo em mim. Há um rio de águas vivas dentro do meu coração. Há um canto de esperança, graça, glória e comunhão. Aleluia, 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 Cristo vive em mim. Feliz eu sou, feliz eu sou. Há um canto de águas vivas dentro do meu coração. Há um canto de esperança, graça, glória e comunhão. Aleluia, 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 Cristo vive em mim. Feliz eu sou, feliz eu sou, feliz eu sou, feliz. Obrigada, Senhor, por esta paz que não tem fim. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a minha história, a história do mundo inteiro. E a este mundo em trevas trouxe a luz. Aleluia. Tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Que testemunha a vitória de Jesus. Que testemunha a vitória do
Ok, queridos irmãos, estamos de volta então com essa transmissão no nosso devocional, né, nesse dia 12 de setembro. Então hoje nós teremos uma participação assim especial, né, nosso irmão e amigo Leonardo, mais conhecido para nós aqui como Léo, né? Então, o Léo, ele é o líder da IBD, né, da Escola Bíblica Dominical, um homem de Deus, Deus tem abençoado ele com a palavra também. Então, assim, eu quero, nesse momento de apresentação, estar elevando o nosso pensamento, a nossa oração a Deus, para que Deus possa falar através do Léo, né, nessa manhã, para que a gente seja abençoado, né? E como eu falei no início, né, nós temos que estar preparados para ouvir a palavra. Então, nós temos que ter pobres de espírito, né? Então, assim, nós temos que ser necessitados para que a gente possa, então, realmente receber a palavra. Então, eu quero orar junto com você pela vida do Léo, né, para que Deus possa abençoar. Então, vamos orar nesta hora. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Leonardo. Deus, que ele possa, ó Deus, nesta manhã, estar desprovido de toda inteligência. Ó Deus, que o Senhor possa dar a ele sabedoria, que ele possa realmente ser usado pelo Senhor, ser a boca do Senhor nesta manhã, para que, ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Deus, mais edificados. Ó Deus, que o Senhor possa, nesta manhã, usar poderosamente a vida do Léo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela essa disponibilidade da vida dele, de estar aqui neste momento, compartilhando um pouco da porção da palavra do Senhor com a gente. Ó Deus, muito obrigado, te louvamos, agradecemos o Senhor, e que realmente, ó Deus, sejamos abençoados. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dele. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Léo, com a palavra, que Deus possa realmente abençoar e que sejamos abençoados. Um grande abraço, meu irmão. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Jorge, obrigado aí. A paz do Senhor para os irmãos que nos assistem, seja agora mesmo, né, no dia 12 ou qualquer outro momento. Deus te abençoe, Deus nos abençoe abundantemente. Eu quero, nessa manhã, ler um texto, uma porção, uma parábola de Jesus, uma história que Jesus conta lá em Mateus. Quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, vou ler do versículo 23 ao 34. Tá? Vamos à leitura. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a ser, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Essa é uma parábola de Jesus. Essa é uma história que o Senhor Jesus vai contar, assim como muitas outras parábolas que ele contou. Essa parábola ela vem depois de uma conversa, né, com discípulos, onde Pedro diz o seguinte: olha, Senhor,
eu devo perdoar, versículos anteriores, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que pecarem contra mim? Até 7. Pedro colocou isso para Jesus. E olha que essa disposição de Pedro de perdoar até 7 era uma disposição benevolente, porque a tradição judaica, os suplementos da lei, falava que você perdoaria 3, na 4ª vez você já não estava dispensado de perdoar. Baseado em algumas passagens, no texto lá de Amós, no texto de Jó. Então, ele vai... os rabinos, o estudo da lei, dizia, olha, você perdoa 3 vezes, na 4ª vez você já fala para o seu irmão, não é bem assim. E Pedro tenta demonstrar uma bondade, diz, olha, até 7 vezes, ou seja, ele está indo além, né, da conta do que a religiosidade da época trazia. E Jesus fala até 70 vezes 7. A partir daí é que ele começa a contar essa história. Ele vai falar desse rei, do reino dos céus, é como esse rei. E essa parábola, ela vai dizer, eu fiquei pensando, de que fala essa parábola? Essa parábola, ela fala, eu pensei, de perdão, obviamente, tema central. Mas eu pensei, assim, essa parábola, ela fala para a gente do encontro com Deus, do encontro com o rei, e de como a gente vive, de como a gente responde à vida depois do encontro com esse rei. Depois que a gente tem essa audiência, porque esse rei chega para acertar as contas com os seus servos. E esses servos, obviamente, esse servo aqui, né, em muitas Bíblias, se você lê, ela vai dizer, a minha NVI fala a parábola do servo impiedoso, a gente conhece como a parábola também do credor incompassivo, o cara que não teve compaixão, né? Outra forma da gente conhecer. Então, esse credor, esse homem, ele vai para uma audiência com o rei. E aí, ele vai para essa sala, obviamente, o rei está tendo, seja numa sala fechada, ou se você pensar num lugar antigo, uma eira, um lugar de julgamento, né? Mas, ou seja, ela vai para um reservado para ter essa audiência com o rei. E como ele volta dessa audiência com esse rei que ele tem? Porque quando a gente sai dessa audiência, quando o servo sai dessa audiência, ele encontra conservos. Ele encontra gente que também servia com ele. E aí a questão é como é que a gente vive com a gente, com as pessoas que conviviam com ele. Como é que a gente vive, eu e você, como é que a gente vive com as pessoas que convivem com a gente? É disso que Jesus está falando. Né? E como é que era esse servo? Como é que é esse personagem principal da parábola aí? Ele era um homem que devia, a NVI fala, uma enorme quantidade de prata. Se pegar as demais versões, não vai 10 mil talentos. Um talento é uma medida, pode ser de prata, aquele de prata, mas tradicionalmente talento é uma medida até de ouro, na verdade. E aí você faz a conversão, por exemplo, talento, vamos dizer que vale entre 20 e poucos quilos até 40 quilos. Então, você pega aí, a NVI traz uma média de 35. O cara devia 350 toneladas. É uma dívida impagável. Jesus está se fazendo uma parábola de exagero. Se um denário era o valor que um trabalhador ganhava por um dia de trabalho, um trabalhador braçal, que ia para a roça, que ia para a plantação, que ia para a colheita, e um denário que valia 6 mil talentos, esse cara devia, deixa eu ver minha conta aqui, 60 milhões, esse cara devia 60 milhões de dias de trabalho. Nem vendendo ele, um escravo muito valioso, valia 2 mil denários. Pegar ele e a mulher, vamos dizer, 4 mil denários.
bota aí uns 3 filhos aí, 5, 10 mil denários. O cara ganhou um talento e pouco. O rei levou um talento e pouco nessa negociação. Aí. A arrecadação de Herodes, por exemplo, o salário de Herodes por ano era equivalente a 900 talentos. Ou seja, isso era mais de 10 anos da arrecadação de Herodes, rei da Judéia. E essa é a realidade da dívida. Jesus está dizendo, o cara tinha uma dívida impagável. E como consequência dessa dívida impagável, ele é vendido. Ele é vendido. Ordenou-se que ele fosse vendido, ele e a sua família. Ou seja, vendido, ele virou escravo. E mesmo sendo escravizado, não lá, o escravo ali, ele não pagava essa dívida. Jesus está dizendo, Jesus está apelando para o exagero, para dizer, olha, um homem tinha uma dívida impagável. Parecido com a nossa dívida. Parecida com a dívida que nós temos com Deus. Que supera e muito a nossa capacidade de pagar. E o que ele pede é paciência. Aí esse homem faz o quê? Na presença do rei, diante do juízo, diante da condenação, diante da destruição da sua família, da escravidão eterna da sua família, ele pede ao rei paciência. Mas nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque a vida com Deus está para além do nosso simples raciocínio, do nosso simples conhecimento. E aquele pedido de paciência, aí veja bem, só aqui a gente poderia já derivar outra mensagem aqui, quer dizer, aquilo que a gente pede. Às vezes a gente pede determinadas coisas, mas não é o pedido mais adequado, porque ele queria paciência para pagar. Ele não pagaria aquilo nunca. É muito provável, os estudiosos vão dizer, é provável que ele fosse um administrador de uma determinada parte do reinado, para ter uma dívida, conseguir ter uma dívida imensa. É provável que ele tenha roubado, não repassado impostos, e porque é uma dívida de anos, uma dívida imensa. E diante dessa dívida imensa, o pedido dele é por paciência. É um pedido que não cabia, que não resolveria. E a resposta dessa oração dele, a resposta desse pedido dele, é compaixão. O Senhor daquele servo teve compaixão, nesse 27, cancelou a dívida e o deixou ir. Essa é a resposta daquela oração dele, daquela oração inconsequente, daquela oração desesperada. Aquela oração cuja resposta pretendida não traria a solução definitiva para o problema. A resposta pretendida era paciência, era que o Senhor... O pedido era que o Senhor dissesse, tá bom, vou te dar mais 10 anos, sei lá. E aí ele tentar se virar. Mas isso não resolveria. Jesus está dizendo uma dívida impagável. E aí, o Senhor mostra uma compaixão com ele. E aí, imagina, você com essa dívida impagável, de milhões, você pedir paciência para pagar e você receber a graça, receber o favor, sair dali sem dever nada e com a sua família livre. Aquilo que aconteceu naquele local de audiência foi um milagre. Aquele homem saiu dali com um verdadeiro milagre. Não tem outro nome para a gente dar para isso. O que aconteceu naquela sala, o que aconteceu naquela audiência, o que aconteceu naquele lugar, o que aconteceu na presença do rei, foi um milagre. Ele nasceu de novo.
ou pelo menos era para ter nascido de novo. Ele teve uma oportunidade incrível, uma oportunidade de começar do zero, uma oportunidade de ter as dívidas dele quitadas. Ele saiu dali objeto da compaixão daquele rei. Ele saiu dali de uma forma que ele talvez nem imaginasse quando ele entrou. Porque a compaixão do rei foi muito além daquilo que ele pensava, foi muito além daquilo que ele planejava. Mas a audiência acabou, né? A audiência acabou. E ele vai viver a vida dele. Ele vai viver a vida dele. Ele sai dali, né? Acredito eu que é aliviado, porque o sentimento, eu fiquei pensando, qual o sentimento de uma pessoa assim? Imagina, vamos lá, vamos pensar nisso, imagina você estar endividado, financeiramente, sua casa já vai para leilão, seu apartamento vai para leilão, seu carro, o banco já pediu lá, já está com ordem de busca e apreensão, né? Aí você tem filhos, você vai perder o plano de saúde, seus filhos fazem tratamento, sua esposa. Imagina essa situação. Imagina a situação, o emprego seu também, descobrir o rombo que você deu, você vai para a rua. Imagina o resultado disso tudo aí. E aí você chega e diz, olha, me dá um prazo para eu tentar, segura esse plano de saúde aí do meu filho, segura aí, não, olha, deixa eu ficar nesse apartamento, eu vou tentar pagar uma prestação, carro, não preciso do carro para trabalhar, não sei o quê. Imagina você aí, olha, eu preciso falar para você, olha aqui, não, ok, você não vai perder nada, o plano do seu filho está quitado para sempre, a casa aqui, ó, daqui o escritura, toma, o carro pode passar no Detran e pode pagar abaixo do gravame, porque vai ser seu, e está tudo certo, sua mulher, sua esposa, o tratamento está garantido. Imagina como a pessoa sairia de um negócio desse, numa alegria, numa emoção, num negócio que, aquela expressão, né? Alegria que contagia, numa alegria que ia contagiar. Mas esse senhor aqui, esse rapaz aqui, esse homem, ele sai e ele vai para o caminho. E lá no caminho, ele encontra um outro servo, alguém igual a ele. Alguém também suscetível aos mesmos problemas que ele. Porque ele encontra um devedor. Ele encontra alguém que devia. Mas aí já não é mais a relação com o rei. Eu não sei se esse conservo devia ao rei. Poderia ser que devesse. Poderia ser que devesse menos, não sei. Mas a Bíblia conta que ele devia 100 denários. 100 dias de trabalho. O outro devia 60 milhões de dias. E ele encontrou um colega dele que lhe devia 100. Consegue fazer a comparação? 100 para 60 milhões. Você tem mais 6, mais 5 zeros aí nessa conta, até que eu não estou errando. E o cara devia 100 denários para ele. E imagina a alegria da presença. A alegria da presença. Pensei nisso. Ele na presença do rei, sendo pago, sendo absolvido de todas as suas dívidas. O natural que a gente espera é que isso gerasse uma alegria na presença desse rei, que não durasse só ali. Uma alegria que expandisse. Mas ele quando sai da presença do rei, talvez ele perca
essa alegria, essa noção. Ele esqueça um pouco do que ele viveu, da angústia prévia, do perdão. Ele esquece um pouco. E aí, chama para a gente qual é a nossa lembrança da presença de Deus. Porque tem até uma coisa muito curiosa, né? Às vezes a gente vai orar e a gente fala assim, Senhor, nós entramos em sua presença. Aí sempre, vez por outra, meu irmão, né? Piedoso corrigindo, olha, a gente não entra na presença, porque a gente vive na presença de Deus. E aí, mas essa é a questão, a gente não percebe essa presença contínua. Infelizmente, a gente não percebe que todos os dias, que todas as horas, nós estamos na presença de Deus. Porque nada fica despercebido, nada passa batido do olho de Deus. Assim como desse rei. Esse rei não é Deus, mas Jesus está contando uma história e a gente pode fazer essas ligações. Jesus está dizendo isso. E aí, aquele conservo lhe devia 100. Imagina ele pegando pela gola do sujeito, falando assim, você vai me pagar, você vai me pagar. Porque aqui diz, agarrou e começou a sufocá-lo. Você vai me pagar, bandido. Você vai me pagar. Como assim? Um homem que frauda 10 mil talentos, 60 milhões de denários, exigindo 100, sendo que ele foi perdoado. Os servos em volta olham e contam para o seu senhor, porque essa ideia do senhor que vê tudo, que nada vai passar sem a vista de Deus, nada vai passar desconhecido por Deus. Aquele rei, o rei da história que Jesus conta, é avisado pelos seus servos, amigos dos servos, que vão dizer, pera lá, nós vimos tudo o que aconteceu, nós vimos aquela audiência incrível, nós ficamos aqui admirados, nós batemos palmas para o testemunho daquele homem que teve a vida restaurada, que nasceu de novo, que tem a família restaurada. A gente estava lá, a gente viu quão bonita, quão bela foi aquela audiência. E a gente está vendo que coisa feia, que coisa ridícula esse homem está fazendo. Ele está sufocando o seu conservo. Ele está sufocando o irmão dele e quer ele na prisão, porque ele está no seu direito. Direito ele tinha? Tinha direito, é óbvio. É óbvio que ele tinha direito. O cara devia ele. Quem deve tem a obrigação de pagar. E o credor tem o direito de receber. Então, ele estava certíssimo. Do ponto de vista humano, do ponto de vista matemático, do ponto de vista jurídico. Mas Deus, não, a matemática não é essa. A justiça de Deus foi resolvida com Cristo Jesus. E ali ele se satisfez. E o olhar do rei para os seus servos é o olhar da misericórdia. Porque alguém leva o prejuízo nessa história. Né? Na vida, na humanidade, prejuízo, quem pagou a conta foi o Senhor Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus aqui, e ele sabia que era ele que ia pagar a conta, ele está dizendo, olha, perdoe. Perdoe porque vocês foram perdoados de uma dívida impagável. Então, perdoe, porque qualquer um que lhe dever
deve-lhe menos do que você deve ao rei. Qualquer um que me dever deve menos do que eu devo a Deus. É essa história que Jesus está contando aqui. E quando os servos vão contar para ele, o que o rei diz é o seguinte: você não deveria ter tido misericórdia. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, isso é o versículo 33, como eu tive de você. Por quê? Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que nós vivemos, quando recebemos a Cristo, quando tivemos a nossa dívida quitada, isso veio da parte de Deus. Isso veio da parte de Deus, veio da misericórdia de Deus. Porque nós não recebemos o castigo que nós deveríamos receber. Aquele homem deveria ter sido Deus. Mas esse servo, esse credor, né, incompassível, ele é um homem que tinha direito de receber. E que ele não queria levar prejuízo. E aí, como eu falei lá no início, sobre de que essa parábola é de perdão, sim, ela é de perdão, mas ela é de como se vive a vida depois de sermos perdoados. É como a gente olha a vida, qual é o olhar, é da gente levar prejuízo, é de suportar prejuízos, porque a gente sabe que prejuízo muito maior nós já demos. E porque o rei, Senhor das misericórdias, rei de toda a prata, rei de todo o ouro, rei de toda a riqueza, não vai nos deixar ao relento. Vamos lá, pensa isso mesmo, financeiramente, né? É uma parábola que fala de valor, mas se a gente transferir esse valor financeiro para os valores da vida, para aquilo que interessa na vida, é disso aqui que a gente está falando. Talvez ele saiu dali achando que ele ia precisar de dinheiro para sobreviver para frente. Mas veja, quem recebeu um perdão de uma dívida daquela não precisa mendigar sem enganado. Nós que recebemos a graça de Deus, nós que recebemos o perdão dos pecados, nós que recebemos amor, nós que recebemos, encontramos compaixão, nós que recebemos misericórdia, a gente não pode ter medo de gastar essas moedas, de gastar essas misericórdias, de abrir mão de direitos, de abrir mão, estou falando de direitos de valores sentimentais, de agressão. A gente não pode pensar, não posso abrir mão disso porque vai me faltar. Não! O nosso rei é riquíssimo e a misericórdia dele é imensa. Então, a gente pode agir da mesma maneira que ele agiu conosco. E a gente pode responder à vida como? A gente pode responder à vida lembrando da alegria da presença daquela audiência com o rei. E naquela audiência, o que nós ganhamos ali não se compara a nada. Não se compara a qualquer dívida. Então, é por isso que a gente pode caminhar um com o outro, porque as dívidas existem. Mas o credor, que o nosso credor, que o credor dos nossos devedores seja nosso Deus. É Ele que usará de misericórdia com quem ele tiver de usar de misericórdia. Ele vai usar de compaixão e a gente vai conseguir viver. A gente vai conseguir viver não contando as moedas, não contando os centavos,
mas com um tesouro abundante que existe no reino de Deus. O reino dos céus, como esse rei. E nós que somos cidadãos desse reino, nós podemos viver na base do perdão. Não precisa contar 7 vezes e nem 70. Precisamos nos lembrar da alegria do encontro, da alegria da presença, da alegria do encontro com Deus. Você lembra disso? Ou talvez você não lembre, porque talvez você nem nunca teve. Talvez você diga para mim, olha, eu vivo peso, eu vivo pesado, eu vivo me sentindo mal. Tem esse encontro. Chegue para o Senhor e faça a oração que deve ser feita. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque eu reconheço as minhas muitas falhas, eu reconheço o meu mau caráter, e reconheço que só o Senhor é misericordioso e compassivo, e que pode me perdoar, e que pode me trazer de volta à vida, porque eu me vejo aprisionado, escravizado. Essa oração que você pode fazer. Do contrário, você que já teve esse encontro, você pode orar também, Senhor, aviva a lembrança no meu coração. Quando meu irmão me ferir, quando meu irmão magoar, Senhor, faz arder no meu coração a lembrança daquele encontro, daquele lugar em que o Senhor disse para mim o seguinte: olha, sua dívida está cancelada, pode ir, vai. Acende isso no meu coração, Senhor. Acende isso no meu coração, e que eu possa usar de misericórdia, assim como o Senhor é misericordioso comigo. Vamos fazer uma oração? Sim, nessa manhã. O Espírito Santo tem falado no seu coração. E a gente sabe, olha, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho dívidas. Que a gente possa viver com um perdoando o outro. É aquela história, né? Me empresta R$1 aqui para inteirar no lanche. A outro de outro. No trabalho, você já viu? No trabalho, assim, lá no trabalho, chega muita gente para vender coisa. Vendem de tudo lá. Vendem salgadinho, vendem doce. Aí vem do queijo. Aí vem do café. Vai vender tudo lá. Aí só tem R$2, o negócio é 3. Fulano, tá aqui a moeda. Aí depois eu vejo, às vezes, o outro querendo, não, toma 50 centavos, toma, não quero ficar te devendo. E já me dizendo, olha, você me deve R$2,50. Já vi de tudo lá. Mas a nossa vida é assim. A vida na fé, com os conservos, assim, um vai emprestando uma moeda ao outro, porque é uma moeda comparado ao que nós devemos a Deus, Um vai emprestando uma moeda, R$1, para comprar um café, para comprar um bolo de pote, para comprar um doce, para inteirar no queijo, na manteiga. E no final a gente não cobra essa dívida. Porque a gente sabe que a gente também deve o outro e aí a gente vai vivendo. Essa é a comunidade. Essa é a comunidade dos que tinham tudo em comum. E Lucas vai dizer lá em Atos. Ninguém considerava nada exclusivamente seu. Hoje, o desafio nosso é esse. O maior desafio nosso é esse. É trazer essa alegria no momento em que nós encontramos com aqueles que nos devem, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos magoaram. É a gente trazer a alegria do encontro, a alegria da presença do Senhor e perdoar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, querido, tenha misericórdia de nossa vida. Quero orar, quero interceder, Deus, junto a essa pessoa que nos assiste, Senhor, e que nesse momento diz, eu só tenho medo da dívida, eu tenho medo da prisão, eu tenho medo do castigo. Quero te pedir, Senhor, misericórdia dessa pessoa. Que o Senhor alcance essa pessoa. Que o Senhor enche o coração dela de alegria, de paz.
que ela ouça, ó Deus, após fazer uma oração sincera, que ela ouça no fundo da sua alma: olha, sua dívida foi cancelada, vá em paz. Traz paz a esse coração. E a cada um de nós, que um dia, Deus, teve esse encontro, que um dia recebeu de Ti, que o nosso coração venha se alegrar todos os dias, lembrando, ó Deus, da vida que o Senhor nos deu. Lembrando, ó Deus, da oportunidade que o Senhor nos deu. E que a gente possa, Deus, baseado nessa alegria, baseado nesse amor, nessa alegria que é fruto do Teu Espírito, que não pode ser outra coisa senão a presença Tua em nós, nos acompanhando em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, nos lembrando de que o Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus de compaixão. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Nos dê da sua graça, da sua alegria, Deus, para que nós possamos perdoar os nossos devedores. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Não nos tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos lance aos torturadores, mas tenha misericórdia de nós. Que nós possamos caminhar na vida, na Tua graça, na Tua paz, Deus, com o espírito leve, não torturado. Tenha misericórdia de cada um de nós. Que essa palavra alcance cada vida, alcance a minha vida, alcance a vida desse irmão, dessa irmã que nos acompanha nesta hora. Deus, muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Hoje, mais tarde, às 7h30, nós estaremos ali na Culto Sacramento, ali na nossa Igreja Batista de Imbitiba. Quero convidá-lo a participar da noite lá conosco. Que Deus te abençoe. Fique ligado na nossa programação aqui, tanto presencial online, aos domingos de manhã online, as nossas escolas bíblicas, né? Daqui a pouco tem um grupo da escola, nas quintas-feiras também. Deus possa te abençoar, Deus possa nos abençoar, e que a gente caminhe na alegria do Senhor. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Para a gente enfrentar aí, ganhar esse dia a dia e ganhar as vitórias que nos apresentam. Porque os problemas são aí, os desafios estão aí, né? E aí, mas só Deus para nos ajudar. E a gente caminhe com alegria e graça. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima.